povo de Deus! Eu me chamo Noemi e irei apresentar agora no podcast Mulher Virtuosa. Irei entrevistar mulheres maravilhosas, com testemunhos incríveis. E hoje temos aqui a minha primeira entrevistada, Márcia. Ela é fisioterapeuta, esteticista, enfermeira e tudo muito mais. Ela tem um currículo maravilhoso. Márcia. Bem, a Noemi aqui já colocou minha bola lá em cima, né? Eu sou enfermeira, fisioterapeuta, né? Trabalho na área da estética e também estudei o comportamento humano por 8 anos. E isso me ajudou muito. Não entender as outras pessoas, mas a me entender. Muito bom. Então, Márcia, eu conheci a Márcia tem um tempo, uma pessoa maravilhosa, conheci ela numa célula, mas também na igreja. Então, a gente foi criando um laço, um vínculo. E hoje, Márcia, eu acho que você é uma grande mulher virtuosa. E quando eu conversei com você sobre o podcast, eu senti que foi Deus através de você, sabe? Falando comigo para me dar início nesse projeto porque eu já tinha fugido muitos anos. A gente foge às vezes quando Deus quer que você faça algo, sabe? E naquele dia que eu fui lá na sua casa vender as rifas, lembra? Fui lá vender umas rifas para a igreja e quando eu cheguei lá eu fui contar, né, sobre esse projeto, mas conversando mesmo assim. E eu senti muito Deus falando através de você para mim, tipo, tem que fazer, tem que começar e tal. E depois daquele dia eu falei, não, eu vou fazer. Depois eu comecei a colocar empecilho, né? Porque a gente é assim, né? Ai, Senhor, como que eu vou fazer? Mas eu não tenho isso. Aí Deus, pronto, tem isso. Ai, Senhor, como eu vou fazer? Mas eu, pronto, Deus, Deus vai abrindo as portas, né? E eu fiquei muito, muito feliz. E naquele dia Deus falou assim, você vai fazer o podcast e a Márcia vai ser sua primeira entrevistada. Aí eu falei, uau! Aí eu já logo falei, você é a primeira entrevistada, glória a Deus! E você aceitou, e eu fiquei muito feliz. E eu estava contando os dias para estar aqui. Nós sabemos que foi luta para chegar nesse dia de hoje, muita coisa aconteceu, mas graças a Deus, Deus escreveu o dia de hoje para acontecer, né? Porque eu creio que esse testemunho vai ser para edificar, destravar a vida de muitas mulheres que passaram pelas mesmas situações que as suas e que as minhas e que outras mulheres irão vir aqui. Então, Márcia, me conta um pouco sobre a sua infância. Me conta mais sobre você. Eu já conheço, mas né, todos precisamos saber mais sobre você. É uma mulher maravilhosa e virtuosa, né? Essa mulher maravilhosa. Bem, eu acho que nós somos mulheres muito especiais, porque somos filhas do rei, mas todos nós viemos com uma história, com uma trajetória, né? E a minha infância, ela foi muito difícil. Então, se você me perguntar, Márcia, você sabe o que é passar fome? Sei. Se você me perguntar, você sabe o que é passar frio? Sei. Eu sei o que é virar noites e noites numa cama sem dormir porque eu tinha frio. Eu sei o que ter fome, né? E muita fome. E ver meu irmão de 4 anos, e eu tinha 5 na altura, chorar de fome. E eu não podia chorar, porque eu pensava comigo assim: se eu chorar, ele já está desesperado e vai ficar mais desesperado ainda. Então eu acho que eu cresci, né? Eu tive que ser adulto no corpo de uma criança. Mas isso não me fez vítima da história. Me fez me tornar uma pessoa madura, né? E uma pessoa que ainda ia enfrentar muitas coisas lá na frente, mas com estrutura. Sim. Muitas das vezes, né, acontecem as coisas na nossa vida e desde cedo para nos fortalecer, né? Porque lá na frente a gente precisaria ter, né, essa força, essa garra. Então, desde criança, né, já foi forte, glória a Deus. Então, me conta um pouco mais agora sobre a sua adolescência, como foi a Márcia? Foi uma glória a Deus, aleluia? Ou Não, foi a Márcia rebelde? não. Aqui não tem super mulher. Não, eu era rebelde. Eu era uma pessoa. Como que eu vou expressar? Eu era uma pessoa muito rebelde, uma criança muito rebelde, uma adolescente. Eu não digo adolescente, né? Eu dizia aborrecente, porque a gente ainda não é adulto, mas também já não é criança. Sim. E nessa altura a gente acha que sabe tudo, né? E eu era uma pessoa muito difícil, eu era uma pessoa rancorosa, né? Amargurada. Por quê? Porque eu
eu passei por uma tentativa de abuso sexual, né, de uma pessoa que deveria me proteger. E a partir dali eu perdi a confiança nas pessoas, porque era uma pessoa que estava ali para me proteger, não para fazer o que ele tentou fazer, né? E aí eu me tornei uma pessoa horrível, sabe? Eu não confiava nas pessoas, eu não sabia o que era sorrir, eu não sabia o que era felicidade. E as pessoas eu mantinha bem longe. Eu não era aquela pessoa de abraço, eu não gostava de conversar, entende? Eu não gostava de pessoas. Eu comecei a me isolar, né? Tanto é que aos 12 anos eu tentei o suicídio e fugi de casa uma vez. Então eu era uma pessoa assim, quando eu tentei o suicídio, eu achava assim que tudo era melhor do que a vida que eu estava vivendo, sabe? Porque muitas das vezes a gente pensa assim, olha, vai acabar aqui, né? A gente não tem conhecimento da palavra de Deus, a gente não tem conhecimento do mundo espiritual e a gente acha que a morte é o fim, né? Mas a morte não é o fim. Sim. É assim mesmo, quando a gente não conhece a Cristo e a gente está sofrendo tanto, a gente às vezes pensa em se matar porque a gente acha que vai ficar melhor, que tudo vai ficar melhor, mas a gente vai morrer. Depois, quando a gente está em Cristo, nova criatura, a gente vê, né, que Deus nos livrou. Porque se tudo tivesse dado certo, hoje não estaríamos aqui. Porque eu Eu não, com também já certeza. tentei. Mas glória a Deus, Deus não permitiu. E naquele momento também Deus falou comigo, procura uma igreja. E né, uma ovelha sempre escuta a voz do seu pai. E naquela altura também não estava firme, né? Eu não estava sabendo mais de Deus, já tinha um tempo, um século. E quando eu fui ali para me matar, eu ouvi a voz de Deus. Aí Deus falou para mim, procura uma igreja. Na hora, peguei o celular, pronto, fui lá na igreja. E Deus tirou o espírito de morte, Deus tirou tudo que estava sentindo. E depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma, né? Então, quando Deus entra na nossa vida, tudo muda. A gente é transformado. Só que cada dia a gente tem que buscar, buscar e buscar para não voltar o nosso velho eu, nossa velha criatura, mas sim permanecer firme em Cristo Jesus. Então, glória a Deus pela sua vida. E me conta quando conheceu Jesus. Bem, eu conheci Jesus numa célula, né? A célula, para quem não conhece, é um culto em casa, na casa, É uma né? bênção, É uma hein? bênção, Juliana da é uma Márcia. bênção, é uma bênção mesmo. Eu lembro que a minha mãe olhava para mim e dizia, vamos na igreja. E eu pensava assim, nossa, será que na minha peça está escrito igreja? Porque ela não podia me ver, né? Não podia me ver que ela falava, vamos na igreja. Sim. E aí eu disse assim, poxa, vou na igreja hoje, porque aí eu vou uma vez só, não volto mais, mas pelo menos ela para de me chatear. Porque era essa a minha intenção. Era ir na igreja uma vez e não voltar mais. Porque eu não gostava de crente, sabe? Eu não Uau. gostava de barulho. É... Aliás, eu era aquilo, né? Eu vivia num mundo totalmente escuro, né? E a Sim, luz, ela não tem comunhão com as trevas. Então, já é por sim. aí, já é uma coisa. E eu lembro que eu cheguei nessa casa e eu fiquei encostada na parede. E eu me lembro direitinho como é que eu era, né? Rebelde. Eu tava descalço, um short assim, uma camiseta que eu arrancava as mangas, né? E eu fiquei ali. Eu lembro que o pastor Vitor, eu não me esqueço daquilo, ele olhou para mim e disse assim que eu ia para os quatro cantos das nações, né? Glória a Que eu Deus. ia cruzar o oceano e eu olhava para a cara dele e pensava assim, louco, né? Eu não sei nem nadar, como é que eu vou cruzar o oceano? Porque eu estava vendo o mundo físico e aquilo era no mundo espiritual. E era uma coisa que eu não entendia, era uma coisa que eu não tinha conhecimento na altura. Né? Então ele estava falando de uma coisa que lá na Sim, frente vai acontecer, mas que para mim era totalmente fora de questão, glória a sabe? Deus. Então foi lá na célula que encontrou Jesus. Foi. E Foi na depois célula que eu daquele conheci dia, Jesus. Que depois daquele dia, é assim, não foi aquela coisa assim, a Márcia se converteu naquela célula. Não. Eu tive um encontro com Deus. E todas as pessoas que têm um encontro com Deus, ela nunca mais ela volta a ser a mesma. Não é dizer que nós somos perfeitos, porque nós não sim, somos somos perfeitos, nós somos imperfeitos. imperfeitos, temos defeitos, qualidades, e muito mais defeito do que qualidades, porque Sim, servir a Deus é ir contra a nossa vontade. A palavra já diz sim. tudo, servir a Deus é negar nós mesmos e servir a outra pessoa. Então a vontade que vai prevalecer não é a nossa, é Sim, a é de de Deus. Deus. Mas eu duvido que uma pessoa que tenha tido
um encontro real com Deus, a vida dela volte a ser a mesma, nunca mais. Sabe? Pode demorar tempo para você ir ganhando estrutura e ir passando de nível, que eu falo que são níveis que a gente vai passando, mas a vida dela nunca mais volta a ser a mesma, isso eu tenho certeza. Glória a Deus. E é assim mesmo que acontece. Quando Deus entra, o inimigo bate retirada e nós somos transformadas. Márcia, agora me conta sobre o seu casamento. Quando conheceu o seu esposo? Bem, para as pessoas entenderem, né, eu já vim de um casamento, né, que não deu certo. E quando eu vim para Portugal, eu não vim para morar aqui. Eu ia ficar 15 dias em Portugal, 15 na Itália e voltava para o Brasil. Era essa a minha intenção, né? Eu estava passando numa fase muito difícil da minha vida, que era uma fase de um divórcio, ao qual envolvia os meus filhos. E então eu trabalhei 2 anos sem férias para poder tirar 2 meses de férias. E isso, eu sabia que isso ia me fazer bem, mas não sabia que isso ia me custar. Para mim foi uma situação muito complicada ter saído do Brasil, porque muitas das vezes a pessoa fala assim, a fulana, a Noemi mora na Europa, a Márcia mora na Europa, né? Mas não sabe o preço que nós pagamos em deixar as pessoas que a gente ama. Não é deixar assim, né? Mas ficar longe, sabe? Ter Natal que você não pode estar perto deles, ter o Ano Novo que você não pode estar perto, ter os aniversários que você não pode estar perto. E eu sempre fui muito família, né? Então isso me custou muito. Então eu vinha já de uma situação ao qual eu não acreditava em casamento. Entende? Eu não Sim. acreditava em casamento. Porque, na realidade, a gente casa pensando que vai ser um mar de rosas, né? Mas no meu caso foi, casei para sair do inferno, que era a casa da minha mãe e do meu pai, né? Porque eu venho de um lar desestruturado, né? Aonde eu via o meu pai espancar minha mãe, que não é bater, era espancar, e uma realidade que ainda perdura até hoje, né? Só em Portugal eu já estou há 19 anos. Então, é Sim. uma realidade que até hoje a gente vê nos dias de hoje, sabe? Homens e mulheres, né? Não vamos falar só dos homens, mas das mulheres também, que batem ou a violência psicológica, né? E eu vinha desse tipo de lar, sabe? O lar que eu vim era desestruturado. E eu, quando casei e o meu casamento não dá certo, então eu já vim daquilo. Esse negócio de casamento não é para mim, né? Porque eu pensava assim, não, como é que eu vou confiar numa pessoa, como é que eu vou acreditar numa pessoa e para depois lá na frente eu me decepcionar. Por quê? Porque a gente coloca a nossa expectativa na outra pessoa, né? A gente quer cobrar da outra pessoa aquilo que Sim. nós não temos direito de cobrar. Que a minha felicidade, ela depende de mim, sabe? Do meu relacionamento com Deus, não do meu relacionamento com outra pessoa. Porque a outra pessoa é falha. E se eu confiar nela, não é que eu não vou confiar nela. É lógico que se você entra num relacionamento, seja ele amizade, casamento, lógico que tem que surgir ali, porque eu não sei ser amiga de uma pessoa se eu não tiver confiança nela. Então, tudo que envolve um relacionamento, ela vai partir da confiança. Mas nós não podemos querer exigir de outra pessoa que a nossa felicidade dependa da outra pessoa, sabe? A minha felicidade depende de mim, sabe? Sim. Eu tinha tudo para sentar e ser a vítima da história. Porque eu tentei o suicídio, porque uma pessoa muito próxima a mim tentou abusar de mim sexualmente, porque eu passei fome, porque eu ia para a escola descalço, eu chegava na escola e não sentia os meus pés, porque eu não tinha um sapato para pôr no pé. Mas eu amava estudar, sabe? Eu amava ler, eu gostava daquelas coisas que eu digo que eu era muito à frente da minha altura de criança. Então, isso foi me ensinando a não ser a vítima da história, porque a maior parte das pessoas tem a vida parada ou vive de aparência porque elas se acomodam com aquilo que elas estão vivendo, né? A fase que eu estou vivendo, ela não vai durar para sempre. É só uma fase, ela vai passar. Então eu penso assim, quando eu vou lá para dentro da Bíblia, eu vou ver quando Abraão, Deus fala para ele sair da casa dele, do meio da parentela dele, e ir para uma terra que ele ia mostrar. Abraão não perguntou se tinha casa, se tinha água, se tinha o que comer, se tinha uma cama para dormir. Simplesmente ele obedeceu. Então, na nossa vida com Deus, não existe adoração, não existe nenhum tipo de coisa na presença de Deus
sem antes vir a obediência. A obediência é tudo. E através da obediência vem a adoração. Deus precisa da minha adoração? Não. Ele tem anjos que o adoram 24/24, né? Mas eu adoro a Deus não porque ele faz na minha vida ou porque ele não faz. Eu adoro pelo que ele é na minha vida, sabe? Porque ele é tudo na minha vida, ele é tudo o que eu tenho, entende? E quando eu entendi isso, eu entendi que a minha felicidade, a minha vida, ela não tá, digamos assim, ela não tá pautada, ela não tá firmada em outra pessoa, Sim, mas sim em Deus. glória a Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. E até mesmo nos dias de hoje, né? Muitas mulheres se casam para fugir, né, das suas próprias famílias, dos problemas familiares, e acham que casando vai mudar tudo, Não. que tudo vai ser diferente, mas não é. Porque tem também, aí entra também a maldição hereditária, tudo que a pessoa carrega, tudo que a outra carrega, e geralmente vai se juntam. E aí é aquela confusão, né? Quando Deus não está ali estruturando, não, quando Deus não está ali como base, né? Então, glória a Deus, é isso mesmo, Márcia. E, mas quando conheceu o seu marido? Bem, eu ia na igreja, né? Eu não vou citar o nome de igreja, porque para mim, eu digo sempre uma coisa: eu não gosto de religioso e nem de religião. Eu sirvo a Deus. Sim, Por quê? Eu ia numa igreja e eu comecei ali, eu comecei a caminhar, porque durante um bom tempo da minha vida eu parei, porque o meu foco era as pessoas, infelizmente. E infelizmente, quando você coloca o seu foco nas pessoas, você vai se decepcionar. E eu que o diga. sim. E eu comecei a ver coisas dentro da igreja que eu pensava assim, se for para me ser esse tipo de pessoa, eu prefiro andar onde eu andava, no mundo, sabe? E aquilo estava totalmente errado, porque o meu foco não era Jesus, né? Porque se eu olhasse para Jesus, eu não ia ver defeitos, mas eu estava olhando para outra pessoa e tinha defeitos, não igual o meu, mas tinha, eu também tenho, né? Sim. E uma das coisas que marcou a minha vida, eu tive o privilégio de conhecer as minhas duas bisavós, um bisavô, meus dois vô e as minhas duas vó. E uma das coisas que marcou a minha vida lá atrás e que eu carrego para a minha vida, um dia, é, meu bisavô pegou um espelho, né? E ele colocou na minha frente e perguntou para mim se eu gostava da imagem que eu estava vendo. E eu disse que não. Mas a imagem que eu estava vendo era minha. Então eu era uma pessoa rancorosa, maldosa, e ele disse para mim assim, ó, tudo aquilo que você não gosta na pessoa que tentou abusar de você, você está se tornando uma pessoa pior do que ela. E uma coisa que me marcou muito, muito mesmo. Eu estava me tornando mesmo uma pessoa pior do que a pessoa que tinha feito aquilo comigo. Porque eu me afastei das pessoas, eu não sabia o que era sorrir, eu não sabia o que era abraçar. E eu não tinha amigos, porque eu não confiava nas pessoas. E essa falta de confiança fazia uma barreira entre mim e as outras pessoas. E isso, um bom tempo da minha vida, foi muito difícil, sabe? Até o dia que eu entendi que a maldade dos outros ela não pode interferir na minha essência. A minha essência ela não pode mudar pela maldade de outras pessoas, porque o dia que isso acontecer, eu vou me tornar igual ela, ou pior que ela. Talvez eu me torne pior que ela. Então a minha essência ela não pode mudar quando eu vejo alguém que é assassino. A minha essência não pode mudar quando eu vejo alguém que é um estuprador. A minha essência não pode mudar quando eu vejo uma pessoa, qualquer outra pessoa que não está enquadrado naquilo que eu vivo. A minha essência não é aquilo, sabe? A minha essência é Deus. E Deus é imutável. Então eu não posso mudar. É diferente, é difícil, mas Sim. essa pessoa fala, é fácil, Márcia, ter passado por tudo isso? Não, não foi fácil, não. Nunca foi. Mas quando eu olho para tudo isso, todas as coisas que aconteceram na minha vida, elas me fizeram mais forte. Porque até aquilo que era para me matar, me fortaleceu. Sabe? Na hora eu podia olhar e ver morte. Mas depois, lá na frente, eu vi que aquilo, além de ser um livramento para minha vida, também contribuiu para o meu crescimento. Tanto, assim, o meu crescimento como pessoa, como o meu crescimento espiritual. Glória a Deus. É isso mesmo. Muitas das vezes a gente não entende, né, o que acontece, por que que a gente sofre, passa por situações.
mas Deus vê lá na frente, Deus vê o nosso futuro, né? Ele já escreveu a nossa história. Então, depois nós vemos o porquê, depois a gente entende o porquê. O que é que aconteceu, por que que a gente sofreu, porque Deus sempre tem algo melhor para nós. Mas se nós não termos testemunhos, como que a gente pode Não tem como. evoluir? Como que você pode falar, não, eu venci Deus, eu passei isso, aquilo, Deus estava comigo? Porque imagina se no mundo fosse tudo muito fácil. As pessoas Ninguém. não tinham estrutura. É o que nós estamos Sim, vendo aí, a geração, uma sim, geração que birrenta. Eu digo que essa geração que anda aí é birrenta. Eles não sim, sabem levar, eles não sabem lidar com não, eles não sabem lidar com regras, né? Por quê? sim. Porque tudo sempre foi muito fácil, né? É a geração daqui a pouco, depois eu vou, né? Então, na minha altura, eu lembro que com 5 anos eu sabia, eu tinha que saber arrumar uma cama, lavar uma louça, né? Eu nunca tive nada assim de mão beijada. Tudo que eu conquistei na minha vida e tudo que eu sou hoje, eu conquistei através do meu esforço. Não foi porque alguém me deu, entende? Sim, Aquilo que me deram foi, me ensinaram a ser uma pessoa de valor, de caráter, né? Ensinaram que eu tinha que ter essência, mas nunca ninguém chegou e me deu nada de graça, sabe? Tanto é que eu não gosto de nada, não gosto de nada que vem fácil. Eu não acredito nisso, sabe? Nessa coisa de, eu tenho isso aqui porque eu ganhei uma herança, eu tenho aqui. Não, aquilo que vem fácil na minha vida, eu não gosto, entendeu? Seja no meu trabalho, seja na minha vida pessoal, não gosto. Tipo, voltando para a história do meu casamento, eu conheci uma pessoa, né, que hoje é o meu esposo, e aí você vai dizer assim, mas casar com uma pessoa que está dentro da igreja é muito bom. Sim, mas a pessoa também tem defeitos, a pessoa também tem falhas, a pessoa também vai errar com você lá na frente. Agora, o que resta saber é o quê? Como é que você vai lidar com essa situação? Entende? sim, sim. Porque aí é fácil eu dizer assim, eu aprendi a perdoar, né? E um dia eu ouvi claramente Deus falando para mim assim, você não sabe perdoar. E eu Uau. achava que era uma coisa que eu tinha superado, né? E eu disse assim, não, eu sei, porque a gente acha que sabe tudo. Ele falou, pois eu vou provar para você que você não sabe, né? A minha vida estava bem estabilizada, Estava tudo caminhando estava bem, tudo calmo, né? tudo na paz do Eu estava Senhor. fazendo uma formação no Brasil, Sim. e quando eu descubro, né, que o meu marido que eu conheci na igreja estava me traindo. Uau. Ele entrou num site de relacionamento e estava conversando com uma pessoa há 3 anos. Muito tempo. Então foi muito tempo. O diabo não te derruba assim, Sim, eu vou derrubar a Noemi hoje. Ele vai minar. Ele tem tempo para te derrubar. E quando Deus sim, tem um propósito na tua vida, melhor ainda. Porque assim, a gente vê o agora. Eu vejo essa caneta, eu vejo as flores e eu posso ver ali à frente, mas eu não vejo aquilo que ainda vai acontecer. Eu não vejo o futuro, mas Deus vê. E aí eu recebo uma mensagem dele dizendo que queria separar. Por quê? Porque ele caiu em adultério e tudo que ele queria era me culpar por isso. Porque quando a pessoa está errada, ela não quer assumir o erro dela. Ela quer culpar outra pessoa pelo erro dela, né? E eu disse para ele, não, não. Se é essa a tua decisão, eu não conheci você por telefone. estava Você com vai ter que você. sentar e vai ter que falar para mim. Uau. Então, ali começa uma batalha na minha vida, ao qual eu digo assim, ó, você tem duas escolhas. Ou você luta por aquilo que você acredita, ou você desiste. E aí vai criar um ciclo vicioso. Não, eu separei do fulano e eu vou casar com outra pessoa, mas eu vou levar aquela bagagem e lá na frente eu vou voltar a separar. E hoje a gente vê um ciclo de pessoas que já não se Sim, respeitam mais, né? sim, Às vezes estão dentro de um casamento se relacionando com outra pessoa, que é muito comum hoje em dia, e ou eu não quero casar, mas hoje eu vou sair com um homem ou com uma mulher amanhã e exatamente. vice-versa, sabe? Sim, Então eu acho que aí a gente perde o respeito por nós mesmos. Porque não é eu cobrar respeito de outra pessoa se eu mesmo não me respeito. Então, eu lembro que quando eu ouvi isso, eu disse uma coisa e eu disse: não, não, não aceito isso não. Porque quando eu resolvi casar, eu casei debaixo de uma palavra, sabe? Debaixo de uma palavra de Deus. Eu não estava fazendo qualquer coisa, eu estava fazendo a obra de Deus. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei para Deus assim: eu fico viúva, mas separada não fico.
entende? E aí entra uma coisa que eu acho assim, muito triste mesmo. Mulheres sem caráter, destruindo o lar de outras mulheres, né? Porque elas não têm capacidade de arrumar uma pessoa, de ter uma pessoa do lado delas que seja solteira, que não tenha compromisso, mas elas vão querer destruir o lar de uma outra pessoa. E naquela fase, eu me senti muito mal. E eu lembro que foi uma fase muito difícil para mim, a qual eu fiquei doente, né? Sim. E porque a traição, eu estudei o comportamento humano e eu sei do que eu tô falando. A traição é como se morresse alguém da tua família, alguém muito próximo a você. Então a dor é a dor é um luto. E ali eu comecei a ficar uma pessoa como eu era antigamente. E eu lembro que ele continuou em casa, mas ele saía, ficava 3 dias fora de casa e voltava para casa. E um dia eu falei, cara, pega suas coisas, vai embora, porque você tá me fazendo mal, sabe? E ali eu fui orar a Deus e eu falei para Deus, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E eu falei, eu não casei debaixo de uma palavra de Satanás. Porque assim, a pessoa conhece a Márcia, né? Mas não sabe a intimidade que eu tenho com Deus. Existe uma pessoa que as pessoas não conhecem a meu respeito. E essa pessoa é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Tenho defeitos? Muitos. Falhas? Muitas. E ali eu comecei a entender que o mesmo que aconteceu com o meu marido podia ter acontecido comigo. Sabe? Porque Deus, uma madrugada, falou para mim assim: foi ele. Mas e se fosse você? Uau. Né? Aí você vai se colocar no lugar da outra pessoa. Podia ter acontecido comigo. Como podia? Entendeu? Porque nós somos seres humanos, somos falhos, temos fraquezas, limitações. E aí, a partir dali, eu comecei a ver aquilo de uma outra maneira. E o que, que eu fiz? Eu não fui questionar, eu não fui atrás da pessoa, né, que tinha tirado meu esposo de casa. Pega essa chave, porque é destravamento. Quantas mulheres passam por isso? Quantas mulheres? E agora a Márcia está falando como ela fez para destravar isso. Porque isso vai destravar, eu creio, muitas pessoas que estão passando pela mesma situação. Então, glória a Deus, conta para nós. Não. E aí eu pensei assim, ó, eu tenho duas coisas, né? Ou eu sento, eu vou chorar e ser a vítima da história, né? Ou eu vou atrás da pessoa e tentar entender aquilo, ou eu me posiciono. Porque na realidade, o problema dessa traição não tem nada a ver com o meu marido. Nós temos um ministério, né? E o tratar de Deus não era com ele, mas sim comigo. O que ele fez é problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas esse trabalhar de Deus é como eu ia me posicionar. É assim, nessa guerra, como é que eu vou me posicionar? O que, que eu vou fazer? Porque muitas de nós, quando a gente chega num lugar, quando a gente sai da nossa zona de conforto, o que, que a gente faz? A gente não quer sair, a gente volta para trás. Mas se nós somos mulheres de Deus, que é aquilo que nós temos batalhado para ser, se essa palavra aqui, mulher virtuosa, faz parte da nossa vida, então essa palavra de desistir do nosso marido porque nos traiu, desistir da nossa esposa porque nos traiu, ela não existe, né? Ah, mas você não sabe o que eu passo. Não interessa. Uma coisa eu vou deixar bem clara aqui. Eu sou a favor do divórcio quando existe violência doméstica. Entendeu? E se qualquer pastor, isso eu falo mesmo, qualquer pastor falar para você assim, não, minha filha ou meu filho, você tem que ficar nesse casamento e você está sofrendo algum tipo de violência, não. Você denuncia o seu companheiro, o seu marido e o pastor que falou também. Eu sou bem a favor disso. Sim. Sabe? Tá E isso eu não abro mão. Risco, não pode ser. Agora, dentro do meu casamento não existia violência, né? Sim. Então eu decidi lutar pelo meu casamento, mas lutar com a arma certa, porque não adianta eu querer lutar com as armas erradas. Não adianta eu ir para a guerra com cabo de vassoura. Sim, né? Não adianta. Então, você tem que lutar, você tem que ir para uma guerra, mas saber qual arma você está usando. Sim. E a arma que eu usei foi duas: o silêncio e a oração. Silêncio e a oração. São duas coisas que caminham junto. Só que isso cansa. Sim. E um dia eu cheguei diante da minha liderança
Eu saí de casa e eu falei, não, eu vou me separar. Eu já tinha aquilo decidido. E aí que entra a obediência. Como assim, Márcia? Vamos lá ver. Eu tinha uma decisão tomada. E eu tenho um respaldo bíblico sobre isso. Se a pessoa me traiu, eu posso me divorciar. Eu estou livre. Sim. Diante da Bíblia. Mas será que é isso que Deus quer para minha vida? Porque muitas das vezes a gente faz as coisas baseado, e muitos pastores na altura me falaram, Márcia, você tem respaldo bíblico, você tem liberdade para se divorciar. E Deus falou para mim, se pergunta para eles, quantas vezes eles casaram? Uau! E eu, É mesmo forte. assim, eu disse assim, não, eu quero me divorciar. E eu cheguei lá, armada, né? Na minha razão, né? Eu não quero mais, eu E não, cansei. cansei, tô cansada, né? Não, Porque a pra gente mim tá lutando com a acabou. força do nosso Sim, braço, né? Então chega uma sim. hora que a gente cansa. Aí eu disse, não, eu chego, eu falei pro apóstolo, eu falei pro apóstolo, eu disse, eu não quero mais, sabe? Eu quero realmente me divorciar. E, e a gente ali desenvolveu uma conversa e de repente eu lembro que eu disse assim, mas eu não sei o que fazer. E nessa hora o apóstolo falou assim, a gente vai te apoiar naquilo que você decidir, mas vamos ver o que, que Deus tem para dizer sobre isso. Uau. Quando ele falou isso, eu falei assim, amém. Mas quando eu falei amém, então eu concordei com aquilo. E ele Sim. começou a chorar muito. Aí a apóstola disse assim, ó, ele está sentindo a dor que você está sentindo, porque naquele dia eu tinha uma dor dentro de mim que parecia que estava me tirando tudo que eu tinha, sabe? E quando tirou a palavra foi não. Uau. E aí eu fiquei revoltada, sabe? Porque aí eu falava assim, não, mas ele me traiu, eu mesma, né? Ele me traiu porque ele fez isso. Então eu tenho direito, eu fui invocar o meu direito, né? Não, eu tenho Sim. direito, eu não quero isso pra minha vida. E aí Deus falou pra mim, eu lembro de sair de lá transtornada, revoltada, e eu lembro de sair para pegar o comboio, e Deus falou pra mim assim: "E aí, você vai me obedecer ou vai fazer a tua vontade?" Nossa. E eu disse: "Eu não quero fazer tua vontade", entendeu? Eu tô cansada. Eu já orei, E, eu já e eu disse assim: "Eu tô busquei, pai, cansada", cadê? sabe? E aí Deus falou pra mim: "Você escolhe. E aquilo que você escolher, eu respeito a decisão. Porque Deus não é um Deus que te põe na parede e te obriga a fazer algo. Ele diz que ele tá à porta e bate. Se você abrir, não é ele que vai abrir, é você. Se você Sim. abrir, ele entra. Se você não abrir, não tem problema. Deus, ele respeita as nossas decisões. Só que Sim. as nossas decisões, elas têm peso no mundo espiritual. Muito E forte. aí, eu lembro de ter chegado em casa, né? E eu fui orar. E eu comecei a argumentar para Deus as coisas que tinham acontecido. E Deus falou uma coisa comigo assim, eu falei, pai, tem tantas pessoas que erram, fazem as coisas erradas. E eu tava de joelho dobrado 3 horas da manhã na minha sala, e eu ouvi assim, ó, você bate no filho dos outros? E eu disse, não. Mas eu levei um susto, porque tava só eu em casa. E ele voltou a dizer assim, filha, você bate no filho dos outros? E eu disse, não, pai, mas eu sentei. Ele falou, nem eu. Eu açoito e corrijo aquele a quem eu amo. Então aí eu entendi. Se você serve a Deus, você vai ser açoitado, você vai ser corrigido, você vai passar por provas. Mas o que vai depender ali é como é que você vai passar na prova. E naquele dia eu resolvi me posicionar. Eu não ligava, não falava nada com ele, entendeu? E eu fui orar. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor vá nesse apartamento onde ele está morando, com essa pessoa que ele está morando, e mostre a ele quem realmente é essa pessoa. Sabe? Porque no começo é tudo muito bom, né? Sim. Muito lindo. Mas Deus, ele tira tudo quanto é máscara que tem atrás daquilo que realmente é. E eu comecei a orar. Mas naquele dia, quando eu decidi obedecer, saiu aquele peso, aquela dor, e eu me sentia muito feliz. Eu saía para o trabalho, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque o marido não me fazia falta. Porque o que eu estava tentando era colocar uma pessoa no lugar de Deus, né? E naquele dia Deus preencheu aquele vazio que estava no meu coração. Então, aquilo não me fazia falta, porque eu tinha tudo que eu precisava.
Glória a Deus. E eu lembro que num dos dias eu não tinha nada para comer em casa, nada. E eu tava doente ainda, eu levantei para ir na casa de banho e quando tomei um banho e quando eu vinha voltando, Deus falou para mim assim, ó, coloca dois pratos na mesa. Eu disse assim, mas eu não tenho o que colocar nesse prato. Ele falou, coloca dois pratos na mesa. E eu coloquei. Eu peguei os dois pratos, coloquei na mesa e ele falou, senta aí. E eu sentei. Ele falou para mim, agora agradece pela saúde e pelo alimento. As duas coisas que eu não tinha. Uau. Sabe? Sim. Mas naquela hora eu entendi assim, ó, no Salmo 23, Davi ele escreve o Salmo 23 num momento de muita angústia. Ele estava fugindo de Saul. Ele estava sendo caçado como se ele fosse um animal, né, para ser morto, abatido. E ele escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque a confiança dele não estava na arma dele, nas coisas que ele tinha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E mais lá na frente ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E ele me diz mais: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então, prepara uma mesa. E eu sentei, e eu agradeci, e quando eu levantei, eu falei: pode me faltar tudo. Mas se não me faltar Jesus, se não me faltar Deus, eu não tenho falta de nada. E aquele dia eu entendi que podia me faltar tudo. Podia me faltar alegria, podia me faltar sorriso, podia me faltar o pão, podia me faltar saúde. Sim, mas o principal, ele não me faltava. Então, todos os dias eu deitava e eu falava assim, porque eu tenho o hábito de falar, chamar Deus de papai. E ele é o meu pai mesmo. E eu falava, papai, vem aqui, deixa eu deitar no seu colo e dormir, descansar. E eu descansei, aprendi a descansar no Senhor. E eu lembro que em dezembro, o diabo sempre ele tem uma carta na manga. Há 14 anos atrás eu conheci uma pessoa, tá? Eu era solteira na altura. Eu conheci Sim. uma pessoa e aquilo desenrolou bem mal naquela altura. Eu trabalhava num hostel e eu estava fechando uma reserva de umas pessoas e começou a aparecer flores dentro do meu escritório. E eu não sabia de onde vinha. E eu perguntei para a menina que estava comigo, eu disse, você sabe quem está deixando essas flores? Ela disse, não. Quando você estiver passando por uma prova, por uma luta, o diabo ele sempre vai vir com uma bandeja pro seu lado. Para te oferecer. Para ver Para se ver se você você vai. sai. Se você Fala, cede. não, Né? tô ganhando rosas agora. É. Eu agora vou ser valorizada. Eu já sofri muito, então, né? Não, aí teu eco vai lá em cima, né? Sim. Aí eu falo que de vez em quando ressuscita umas múmias lá do faraó. Naquela semana que ele saiu de casa, meu marido saiu de casa, eu recebi uma mensagem no Messenger assim: você sabe quanto tempo faz hoje que você me deu um tapa na cara? Nossa. E eu assim, quem que eu bati? Aí eu disse, quem que eu bati? E eu olhei assim, eu vi quem era. E eu escrevi, eu estava andando, com pressa eu escrevi 12. Ele falou, 14 anos. Nós estávamos em dezembro, o Cleiton estava fora de casa, para mim, né? Só o trabalhar de Deus mesmo para ele voltar para casa. E ele disse, Márcia, eu vou estar em dezembro, em Lisboa, no dia 17 ao dia 22 de dezembro. Nossa. E a gente vai sentar e vai resolver aquela pendência nossa de lá de trás. Mas não tinha pendência. Eu lembro que eu fechei uma reserva e quando eu fui sair, ele me agarrou e me beijou. E na altura, né, eu dei um tapa na cara dele. Só que aqui, não, mas ele chamou uma menina e ele disse, olha, traduz para a Marcia aí tudo que eu vou falar. E ele disse que ele gostava de mim e que ele ia casar comigo. Ele dizia que ele ia casar comigo, ele não dizia que talvez, né? E passaram-se 14 anos. E ele continuou não, chamando de sabe? longe. E ele continuou com aquilo na cabeça. E aí, o que o diabo falou assim? Pensou assim, ó, eu já derrubei um. Agora eu vou derrubar ela, né? Espera que eu vou lá buscar essa também. Aí eu li, né? Eu li aquilo e pensei, nossa, 14 anos, fui fazer as contas, né? Eu disse, pá, 14 anos. Como isso? Aí eu disse assim, não. Isso é uma cilada de Satanás. E eu escrevi para ele, você pode vir para Lisboa, Lisboa continua linda, maravilhosa, você pode vir para cá a hora que você quiser, mas eu não tenho nada mal resolvido com você. Né? Porque eu sei bem o que eu quero para mim, mas sei melhor ainda o que eu não quero para mim.
E ele não me respondeu. Mas, e só que eu também falei para Hum, Deus, eu falei para Deus, olha, se o propósito do Senhor é o meu casamento, então o Senhor vai trazer o meu esposo de volta para casa antes do final do ano. glória a Deus. E nós estávamos assim no dia 1º de dezembro, e eu lembro que eu segui orando. E tinha um culto de mulheres. E eu estava cansada, eu trabalhei o dia todo. E eu pensei assim, ó, ou eu vou no culto, ou eu vou para casa. Se eu fosse para casa, não dava tempo de ir no culto. Eu falei, não, Já é eu vou adorar direta. a Deus. Sabe, não importa se eu estava com a roupa do trabalho. E eu fui naquele culto de mulheres. E ali Deus usou uma pastora que eu nunca vi na minha vida para falar comigo. E eu peguei aquela palavra e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, era meia-noite quando eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem: você vai no culto amanhã? E eu pensando que eu estava falando com uma irmã. E eu disse assim: eu acho que não, que eu estou muito cansada. E aí a pessoa do outro lado escreve assim: não, que hora que você sai? Eu disse: eu vou sair daqui 7 horas. Tá, amanhã 7h30 eu passo aí pra gente ir pro culto. Aí eu disse assim: a Ângela não é, né? Porque eu pensei que era a Ângela. E eu disse: a Ângela não é. Porque ela ia falar que vai passar aqui se ela Vai, não mora aqui. vai vir de Aí eu longe. acendi a luz e era uma mensagem do meu marido. Aí eu Uau! olhei Era ele assim, querendo ir no culto. aí eu peguei e escrevi assim, ok. Mas também não dei, né? Abertura, Não, né? é ok. Sim. Sabe por quê? Porque tudo isso eu coloquei na mão de Deus. Não era eu que ia fazer, não é com a força do meu braço. Se é Deus quem me justifica, eu não tenho que sair tirando satisfação com outra mulher, eu não tenho que tirar satisfação, eu tenho que ver quem eu sou na presença de Deus. Sim. E aí eu disse, ok. No outro dia eu levantei, tomei banho, me arrumei, e quando foi 7 e pouco ele chegou. Ele chegou e disse, vamos pro culto? Vamos pro culto. Ele falou, depois a gente vai almoçar. Eu falei, tá bom. Aí quando eu cheguei na igreja, eu lembro do olhar de decepção de algumas pessoas dentro da igreja. Não ficaram Porque felizes na de vê-lo. realidade, as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Ou elas não Sim. querem, é, elas até dizem que torcem pela sua vitória, mas elas não querem a sua vitória, entende? Que isso causa um pouco de estranheza para elas. Mas quando eu vi aquilo, eu me senti assim, eu me senti um pouco triste. Aquilo me entristeceu, porque eu acho assim, a gente tem que se alegrar com aqueles que se alegram. E eu lembro que lá no começo da minha história com meu marido, quando ele me pediu em casamento na igreja, a cara de decepção das pessoas. E eu lembro que o bispo Rogério Rocha, ele fala uma coisa que eu nunca esqueci, que eu levei para minha vida. Enquanto a felicidade dos outros não for a sua, você nunca vai ser feliz. Aprenda a ser feliz com a felicidade do outro, porque senão ela nunca vai ser a sua. E aí naquele dia a gente saiu, a gente conversou, e um dia eu saí do meu trabalho e Deus falou assim: manda uma mensagem assim para ele. E eu escrevi, Uhum. né? Escrevi e enviei. Então, e o meu marido voltou para casa no dia 12 de dezembro. Glória a Deus. E a vitória, ela parte de um princípio, de como a gente vai reagir às nossas batalhas. Né? Porque eu não posso subir num altar e pregar sobre reconstrução ou construção de casamento se eu não passei por aquilo. Eu não posso dizer que Deus me curou se eu não fui curada. Entende? Eu tenho legalidade para falar sobre casamento. Sim. Eu tenho legalidade para falar sobre traição. Eu tenho legalidade para falar sobre cura. Porque eu tinha um câncer e tinha 3 meses de vida. Isso há 20 e tantos anos atrás. E eu tô aqui. Glória a Então, não Deus. adianta eu subir em cima de um altar e falar para pessoas aquilo que eu não vivo, sabe? Sim. Deus ele só vai agir, ele só vai trabalhar quando aquilo que eu falar, eu tiver legalidade no mundo espiritual para falar. E quando você olha na sua volta, você vai olhar e vai dizer assim: pô, eu passei por tanta coisa, mas eu venci. Eu estou aqui hoje. E eu Glória estou a de Deus. pé. E até aquilo que foi usado para me destruir, né? Me fortaleceu. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus pelo seu testemunho. E eu vejo que muito, muito, muito na sua vida. E se você não tivesse se posicionado, entregado na mão de Deus, com certeza isso não teria acontecido.
com certeza a sua história teria outro desfecho, seria totalmente diferente. Mas você descansou e falou: Senhor, está nas suas mãos o meu casamento. Então, se for para ser restaurado, vai acontecer. E aí você se sentiu bem, se sentiu leve, porque Deus fez morada completa, total. Então você começou a viver bem, a viver feliz, passando por esse processo, mas buscando e orando somente a Deus, né? Porque só Ele sabe dos nossos problemas, só Ele sabe de tudo que nós precisamos e passamos. Então, muitas das vezes as pessoas não gostam, né, de ver isso. Muitas das vezes elas querem que você vá lá e conta a sua vida, conta tudo. E pra quê? Só pra falar: ai, eu tô bem, ai, eu tô melhor, ai, tal. Aparência, né? Sim, Viver num mundo de aparência, sim, um porque casamento de aparência, sim, uma vida de aparência. tudo é E vida de aparência. aparência uma hora cai, tá? Sim, uma hora cai. E o que acontece muitas das vezes quando a pessoa vê que a outra pessoa superou, que nem hoje tem um casamento restaurado, hoje, graças a Deus, ainda, oh, glória a Deus, tá uma bênção. Então as pessoas não querem, porque muitas das vezes as pessoas não querem ver mesmo a felicidade da outra acima delas, né? Às vezes ela quer ter aquele dedo para apontar, mas quando não tem, aí elas ficam tristes, né? Mas se elas buscassem a Deus, em vez disso, Mas elas aí eu já parto de um outro princípio, sim, pelo menos. Se Deus faz uma coisa na minha vida, eu não posso envergonhar daquilo que Deus fez na minha vida. Digamos assim, nesse processo, e igual falei com meu esposo na altura, quando a gente sentou para conversar, 50% da culpa ficou para ele, 50% para mim. Porque no casamento não tem só uma pessoa que é culpada, porque muitas das vezes, quando o casamento não dá certo, o marido fala: não, mas eu larguei da minha mulher por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Não existe culpados, né? Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e começarmos a trabalhar em nós. Porque não adianta eu querer mudar a outra pessoa mesmo, porque eu não tenho esse poder de mudar a pessoa. Sabe? O que eu pedia sempre para o Espírito Santo de Deus era mudar, encher a vida do meu esposo. Mas eu não tinha, eu não, isso é bem, eu quero frisar isso também, eu não teria aceitado ele de volta se ele tivesse batido na minha porta. Primeiro, chegar lá: ah, não, Márcia, olha, eu voltei para casa. Não, primeiro ele voltou para Jesus, ele foi na igreja, ele teve um reencontro com o Senhor. E era isso que eu tinha dito aos apóstolos: eu não vou entrar por esse caminho se não acontecer assim. Sabe por quê? Porque aí era outra fase da minha vida falida. Entende? O propósito é um só. Eu não posso viver de aparência. A gente aprendeu, nós dois aprendemos muito com isso, sabe? E eu falo que eu amo o meu marido. Não tenho aquela coisa de. Porque eu sempre via as pessoas falar assim, numa coisa de traição, né? Eu perdoo, mas tá sempre jogando na cara. Ah, porque você fez isso não é perdão, tá? Quando você perdoa, essa parte, para mim, não existe. Eu conto meu testemunho para edificar outras pessoas, mas isso não me afeta em nada. Entendeu? Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher curada, bem resolvida, eu sou uma mulher curada. curada em Deus, entendeu? Sim. E nós temos um casamento abençoado. Eu amo meu esposo. Eu falo que eu tenho muito orgulho dele, porque para sair da situação que ele estava, ele tem que me amar muito, sabe? Para dizer não, levantar, ter coragem de levantar e sair da vida errada. Porque muitas pessoas não têm essa coragem, sabe? Preferem, mesmo que aquele relacionamento que ele arrumou, porque não vai dar certo. O que eu digo para as mulheres que andam aí atrás de um homem casado: Deus não destrói uma família para construir outra. E a tua felicidade não vai ser em cima de outra pessoa. Não se iluda. Entendeu? Você vai passar a sua vida toda sendo infeliz, vazia, porque você tem uma pessoa do teu lado que não é sua. Entende? Então não é destruindo o lar dos outros que você vai ser feliz. E uma coisa que eu vejo: as mulheres, elas têm que olhar. Eu acredito que Deus está levantando uma geração de mulheres que arrume a coroa de outras mulheres sem as expor, sabe? Porque muitas das vezes, neste mundo feminino, nós, como mulheres, somos muito cruéis, sabe? Sim. Na crítica, no apontar do dedo, sabe? Se nós olhássemos para outra mulher como sendo nós não faríamos isso, sabe? Eu não faço para os outros aquilo que eu não quero que seja feito para mim, certo? Isso para mim é uma regra. É uma regra que eu não quebro. Primeiro, Deus, ele não quebra princípios, tá?
Deus não quebra. Eu vejo muitas pessoas em altares destruindo o lar dos outros e dizendo que foi Deus que deu aquele marido àquela mulher. Mentiroso e mentirosa. Deus não quebra princípios, sabe? Sim. Deus não quebra. Ele não destrói uma família para construir outra, jamais. Então a pessoa tem que olhar. E uma coisa que, para mim, hoje, ela é bem específica. Eu tenho que saber quem eu sirvo, realmente, sabe? Se eu sou essa mulher virtuosa, mas para ser essa mulher virtuosa, eu já fui uma mulher religiosa, entendeu? Eu já fui aquela mulher que talvez o meu marido virasse as costas e dissesse assim, puxa, a Márcia hoje está insuportável. Virar as costas e sair. Mas essa mulher, ela tem que ser construída, essa mulher virtuosa. Tem que passar por E não é assim, ó, essa mulher é tão difícil, que lá em Provérbios vai dizer, mulher virtuosa, quem achará? Se é quem achará, é porque ela não está à vista, certo? Tem que procurar para achar, né? E nós estamos vivendo num mundo hoje bem difícil, muito difícil mesmo, sabe? Que as pessoas querem tudo pronto, né? E depois, casei, mas não tô contente, não, vou separar. Né? E vai criando um círculo vicioso, porque o problema não é a outra pessoa, o problema somos nós. Então, como mulher, eu venho dizer hoje nesse podcast que nós temos que saber quem realmente nós somos em Deus. Não é o que os outros falam ao meu respeito, porque o que os outros falam ou pensam ao meu respeito, para mim, não condiz com aquilo que eu sou. Vamos lá ver. Não me interessa. Eu já fui uma pessoa de me preocupar com o que os outros acham. O que a pessoa acha a meu respeito, primeiro, é uma opinião formada de uma pessoa que não me conhece, ou mal sabe o meu nome. Você entende? Agora, uma pessoa que me conhece, eu sou bem seletiva, e eu disse ao meu esposo, 2024, eu quero andar com pessoas melhores que eu. Porque eu uso sempre uma expressão, você tem duas escolhas, ou você anda com galinha, ou você anda com águia, tá? Se eu ando com uma pessoa melhor que eu vou andar com uma pessoa que tem algo a me ensinar, certo? Por exemplo, vai acrescentar na minha vida. Então, eu quero andar com águia. Eu quero andar com pessoas que eu posso olhar e dizer, Noemi, você tem algo maravilhoso para me ensinar. Sabe? Então, isso vai edificar a minha vida. Eu não quero mais ficar presa a pessoas que entram ano e saem ano e estão num círculo vicioso que eles estão sempre na mesma. Estão sempre murmurando, estão sempre reclamando, estão sempre na mesma posição. No mesmo trabalho, no mesmo casamento, que está ali guerras, brigas, discórdia. Mas o problema é Deus? Não, o problema não é Deus. O problema é o meu posicionamento. O que eu estou fazendo dentro da minha casa para que isso seja diferente? Nós descobrimos, né, eu e meu esposo, nós descobrimos que a gente tem que tirar um tempo para a gente. Não é ir na igreja todo domingo que a gente vai entrar no céu. Não, hoje a gente vai ficar em casa, é um tempo para a gente. Nós temos que tirar esse tempo para nós. Sabe? Fazer algo junto, uma viagem, uma viagem, um passeio, sabe? Limpar uma casa junto, entendeu? Ter o hábito de brincar, de namorar, porque não é porque casou que morreu, sabe? Então você tem que saber que você tem uma pessoa do seu lado, são duas pessoas opostas. Quando a gente casa, sabe? Somos diferentes. Mas é essa diferença que nos completa. Porque imagina, eu digo assim, se eu fosse casada com uma pessoa igual eu, misericórdia, tem dia que nem eu mesmo me suporto. Então, aí você vê como que Deus é bom. Verdade. Tem dias como que a gente não quer falar, a gente não quer fazer nada. Aí por que eu tive? Eu falei sobre a experiência de uma galinha e de uma águia. Você já viu uma galinha? Ela tem asa, mas não voa. Ela não voa. E o que uma galinha faz? Ela passa a vida dela toda com a cabeça baixa, ciscando, procurando sujeira, bicho para ela comer. Entende? Então é aquela pessoa que está sempre revirando o passado. É aquela pessoa que está sempre revirando o defeito do outro, mas ela nunca olha para dentro dela mesma. É aquela pessoa crítica. Sabe aquela pessoa crítica mesmo? Que sabe tudo. Agora, a águia não. O único animal que ousa sentar em cima de uma águia é o urubu. Mas o que a águia faz? Ela não para de voar porque ele está nas costas dela. Ele não desce porque, não, tem alguma coisa nas minhas costas e está pesado. Não, ela vai subir cada vez mais alto. Até ele perder, o urubu, perder o fôlego e cair inconsciente. Mas ela continua subindo. Então, nós temos que ser mulheres que tenham sabedoria, discernimento nos nossos casamentos, na nossa vida, no nosso trabalho.
Sim. Porque eu ser uma boa pessoa na igreja é muito fácil, sabe? Eu dizer que sou uma boa pessoa, top, é fácil. É só cumprimentar todo Agora, eu mundo, quero falar saber paz, quem eu sou no paz. meu trabalho, quem eu sou dentro da minha casa, quem eu sou na rua, porque, quem eu sou dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem, entende? Eu posso ir na igreja e mostrar uma face que eu nunca fui. Agora, se engana quem pensa que Deus não vê todas as coisas, tá? Então, quando a gente está dentro da palavra do Senhor, quando a gente tem uma intimidade com Deus, a primeira coisa que a gente tem que olhar não é para os outros, é para nós mesmos. Sabe por quê? Deus ele dá um tempo para nós nos arrependermos. Se você não se arrepender, ele vai expor aquela situação. Aí você tem duas escolhas. Ou você volta e fala: Não, Senhor, eis-me aqui e eu vou me reerguer. Ou você fica lá no mundo. Porque Deus, ele não tem filho mentiroso, tá? Quando eu digo que sirvo a Deus, mas eu nego isso no meu trabalho, na rua, dentro da minha casa. Porque muitas pessoas querem ser pastores, muitas pessoas querem ser missionários. Eu fui na África. E quando eu fui na África, eu falei: não, eu preciso aceitar Jesus. Pensa num povo maravilhoso. Amo, amo a África. E eu quero pisar lá de novo. Então eu louvo a Deus pelas pessoas, pela vida de pessoas que, assim como eu, pode não ter muito, mas aquilo que tem pode ajudar alguém. E a África me ensinou a como ser uma pessoa melhor em Deus, ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. E ali eu vi que eu precisava aprender muito sobre adoração, sobre obediência, porque eles não questionam. Ele Quando só alguém fala, o pastor ou alguém fala assim, olha, é para orar, eles vão e ora. e oram. E eles não dependem de uma pessoa gritando, você precisa orar. Não. Eles chegam e oram. E muitas das vezes eles saem ali da igreja, e a igreja, a maior parte das igrejas são de chão batido. Escolas são com uma lona preta em cima, e muitas das vezes não tem cadeira, não. É no chão mesmo que eles sentam para aprender alguma coisa. É bem forte. Orfanatos com crianças, meninas, meninos, mulheres que não sabem o que é cuidar delas próprias. Então você tem que chegar lá, você não pode chegar e falar assim, eu vou ensinar o que tem dentro da Bíblia para elas. Não, você tem que ensinar elas a se cuidar. É comum para elas ter 10, 12 homens, elas acham que isso é normal, porque já faz parte daquela cultura, sabe? E eu ouvi um testemunho de um jovem, de um menino, e ele disse: Eu aprendi que o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu não posso sair por aí colocando o meu corpo em qualquer lugar, né? E ele falando aquilo e eu lembrando. Então, tudo isso me fez uma pessoa assim diferente. E quando aí eu lembrei lá atrás, quando ele disse que eu ia cruzar o oceano e eu fui para a África sem um centavo. Eu creio. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, né? O nosso primeiro podcast, que em breve teremos novos testemunhos. O de hoje temos, né, vários tópicos maravilhosos e que vai abençoar a vida de muitas mulheres, creio. E é isso. Até a próxima.